Na ausência dos capítulos de One Piece por 2 semanas, Eiichiro Oda nos presenteou com uma sessão de 10 perguntas e respostas onde muitas questões bombásticas da obra foram comentadas, repletas de revelações. A conexão de Shebeck com Barba Negra, a relação de Shanks e Roger, a habilidade de Sabo com a Mera Mera no Mi, o passado de Monkey D. Dragon com Luffy. As recompensas da Cross Guild explicadas, o incidente de Rockport descrito, a força de Figure Land Garlin esclarecida e, por fim, Oda Sensei, por favor, nos explique como funciona o Gear 5. Ele é a entrada para... Esqueci de falar nessa introdução que a gente também tem provavelmente revelada a localização do último Road Poneglyph. Doideira, né? Pois é. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e esse vídeo aqui é mais um Big News. Então já deixa aquele like e simbora, cara. Se inscreve no canal se não é inscrito, obviamente. E vamos pras notícias. Primeira pergunta, por favor, conte-nos como funciona o sistema de recompensas da Cross Guild. A resposta é a seguinte. Cada estrela equivale a 100 milhões de berries, enquanto cada coroa corresponde a 10 estrelas, ou seja, 1 bilhão de berries. O valor padrão para cada marinheiro é estabelecido através do cargo hierárquico que ele ocupa dentro da marinha. Um oficial de baixa patente vale 100 mil berries. Oficiais de campo, que são comandantes para baixo, 1 milhão de berries. Os capitães e comodoros valem 1 estrela, 100 milhões de berries. Os contra-almirantes possuem 3 estrelas em seus cartazes, então são 300 milhões de berries por cada marinheiro nesse patamar. O cargo de vice-almirante corresponde a 5 estrelas, ou seja, 500 milhões de berries. Cada almirante vale 3 coroas, que são 3 bilhões de berries, enquanto o almirante de frota corresponde a absurdas 5 coroas, ou seja, um patamar de recompensa que supera todos os Yonkou atuais e chega na mesma casa de 5 bilhões de berries que apenas Barba Branca e Gold Roger foram capazes de alcançar. O primeiro ponto para falar aqui é que a Cross Guild tem dinheiro pra caramba, né? O Crocodile tinha um cassino ali, uma bet, ficava ali fazendo as propagandas, ganhando dinheiro pra caramba, então a riqueza desse homem é imensa, mas para oferecer valores equivalentes ao do governo mundial, meu querido, isso é algo surpreendente. E o outro ponto mais importante é realmente notar que o valor pela cabeça do Sakazuki é colossal. Certamente o Oda só trabalhando com valores de recompensa consegue jogar o hype muito alto. Então colocar o Sakazuki nesse patamar parece uma jogada excelente para a saga final. Por fim, marinheiros famosos recebem recompensas diferentes correspondentes à sua fama. Por isso o Kobe, que é um capitão, vale 5 estrelas e não apenas uma, ele é um herói. O mesmo vale para Garp, que é o lendário herói da marinha. Ele possui 3 coroas por ser uma lenda, enquanto seu cargo de vice-almirante deveria contar com apenas 5 estrelas. Segunda pergunta, o ataque Kamusari que derrotou o Kid com um só golpe foi um movimento ensinado por Roger ou Shanks aprendeu imitando? A resposta do Oda é a seguinte. Ele se lembra dessa técnica porque sempre adorou Roger. Não é apenas algo que qualquer um dos piratas do Roger poderia imitar, então o talento do Shanks é assombroso. O interessante dessa resposta é que, pra mim, ela vai ter conexão direta com a pergunta de número 7 que a gente vai ver aqui no vídeo. Mas é isso, o potencial do Ruivo é colossal e é realmente impressionante descobrir que ele aprendeu tal técnica apenas observando. E aí eu me pergunto o que mais ele aprendeu na tripulação do Gold Roger só através da observação. Ele é alguém muito atento e eu não duvido que ele se lembre de algumas conversas, alguns segredos comentados nesse bando há mais de 20 anos. Terceira pergunta. O navio dos piratas do Barba Negra é chamado Sabre de Shebeck. Isso tem alguma relação com Rocks de Shebeck? A resposta é, né, Shebeck ou Zebek, como você preferir falar, é o nome de um navio à vela. Então pode ser coincidência ou não. E assim, a gente sabe que obviamente não é. Eles têm o mesmo objetivo de se tornar o rei do mundo, mesma ilha pirata sob sua jurisdição, ambos são um D. É uma relação existente muito clara e pelo Oda responder essa pergunta se esquivando dela, né, fica evidente que essa conexão entre os dois vai ter relevância no futuro. É óbvio, Barba Negra está grávido de Rocks do Shebeck.
Ah, e essa pergunta foi meio canalha aí, porque a gente já teve exatamente esse mesmo questionamento no Road to Laugh Tale. Mas beleza. Quarta pergunta. Dragon já morou junto com o Luffy? Não, pelo menos não que o Luffy se lembre. O Dragon é diferente do Kuma porque ele é o líder do exército revolucionário, e se a relação de seus parentes for revelada, isso colocará em perigo a vida de Luffy. Eu me pergunto que tipo de sentimento ele teve quando foi forçado a deixar sua família, e o que ele pensou quando viu seu filho em Logtown. Aqui tem dois pontos que a gente precisa se atentar. O primeiro é essa questão de ser forçado a deixar sua família. Parece algo que ele foi obrigado a fazer por forças de terceiros, mas provavelmente se trata da sua própria responsabilidade, né, que ele criou com o exército revolucionário e a causa que ele defende. Então ele próprio se viu forçado por suas próprias convicções, né, pelo bem de seu projeto e também pelo bem de sua família. Então ele teve que se afastar do Luffy para continuar a revolução que ele busca e, claro, proteger seu ente querido. Afinal, é dito na própria resposta do Oda, né, que o Dragon é diferente do Kuma. Como figura central do exército revolucionário, ele não pode abandonar a organização e voltar depois. Ele tem que permanecer lá, senão a liderança some e o grupo acaba. Inclusive, já foi mostrado algumas vezes ao longo da obra que o Dragon se importa sim com o Luffy, que existe algum sentimento conflitante dentro dele, como se, sei lá, ele também se imaginasse numa vida ao lado de seu filho, vendo ele crescer e tudo mais. Mas a realidade é o que é, e eles só vão se reencontrar quando o momento certo chegar. Outro detalhe importante para acrescentar aqui nessa resposta é que o exército revolucionário já existia quando o Luffy nasceu, tá? Então o Dragon ele já estava com todo esse projeto de revolução fundamental para o futuro do mundo. Então ele deve ter visto o bebezinho dele ali, sei lá, uma ou outra vez para depois nunca mais, né? Esperando a hora certa. Quinta pergunta. Sabo herdou a Mera Mera no Mi. Ele está demonstrando seu poder ao máximo. Ele fez algum treinamento para usar corretamente a fruta? Ele está treinando todos os dias. Acho que o Sabo que recuperou sua memória também se lembrou de muitas coisas. De longe a pergunta mais sem graça de todas, né? É óbvio que o Sabo tá treinando em off-screen e pouco a pouco aperfeiçoando o uso da Mera Mera no Mi. Agora, olha essa frase. O Sabo que recuperou sua memória também se lembrou de muitas coisas. Isso não parece um comentário um pouco óbvio demais? Será que tem a ver com aquele momento do Sa-de-bo, que o Ace menciona que ele pode colocar um D no seu nome se quiser? Eu achei curioso, tá? E parece indicar que o passado do trio Ace, Sabo e Luffy ainda vai ter alguns segredos aí ocultos. Sexta pergunta. Como 10º capitão dos Piratas do Barba Negra, que tipo de trabalho o Kuzan realmente faz? E ele tem subordinados? A resposta do Oda é: ele tem subordinados. Ele não é do tipo que obedece tudo que o Barba Negra diz. Para o Kuzan, ser parte de uma tripulação pirata não significa necessariamente que ele deva fazer atos malignos. Em vez disso, implica viver livremente. No entanto, como membro dos Piratas do Barba Negra, parece que ele também causou muitas casualidades. O ponto interessante de se levantar aqui é a forma que o Oda escreve, né? Parece que ele também causou muitas casualidades. Pois é, tal como parece que ele matou o Jaguar de Sol no flashback de Ohara. Tal como parece que ele tentou matar o Garp, como o próprio diz, mas não o matou. Estando no bando do Barba Negra, ele precisa manter certa aparência. A liberdade que Kuzan busca não é a que ele encontra como capitão titânico dessa tripulação. A mudança de lado, eventualmente, vai chegar. Afinal de contas, você é o futuro da Marinha. Sétima pergunta. Durante o incidente de God Valley, Sant Figarlengarlen enfrentou os piratas, mas o quão fortes são suas habilidades em combate? Oda respondeu: ele é forte e há uma razão para sua força. Será que essa razão é alguma Akuma no Mi extremamente poderosa que ele comeu? Será que tem a ver com ele ser o usuário de uma Saijou ou Asamono, as lâminas de mais alto grau? A minha ideia é que essa pergunta tá conectada àquela do Shanks. A razão por ele ser forte pra caramba é porque ele é o pai do Ruivo, e a genética, como várias outras famílias em One Piece demonstram, pesa demais nesse universo. O potencial do Shanks é enorme, como ficou comprovado. O seu pai, que lhe forneceu essa herança genética, certamente é um monstro. Inclusive, provavelmente na semana que vem, eu vou lançar um vídeo só sobre isso. Oitava pergunta.
Que tipo de sistema é o recrutamento militar mundial pelo qual Fujitora e Ryokugyu entraram na marinha? A resposta é: países afiliados ao governo mundial têm seus próprios soldados para proteção. Através do recrutamento militar mundial, a marinha fortalece seu exército através do recrutamento dos soldados mais capacitados desses países. Esse recrutamento também se tornou um gatilho para a recente Revolução das 8 Nações, porque a força nacional desses reinos estava enfraquecida e isso contribuiu para o sucesso das revoluções. É óbvio que a marinha tinha que tirar personagens poderosos de algum canto desse mundo, né? Inclusive, o último SBS revela que o Fujitora e o Ryokugyu vêm respectivamente dos reinos Aoi no West Blue e Taya no South Blue. Certamente, junto de Lulusia, outros dois países em que as revoluções aconteceram com o apoio do exército revolucionário. Inclusive, saiu um vídeo disso ontem, que era para sair anteontem, e esse aqui que está assistindo agora era para sair ontem, e o de amanhã, que vai sair amanhã, no caso, era para sair hoje, mas o computador do editor explodiu, e eu acho que é o governo mundial tentando fazer, tramando algo para calar a gente, mas eles não vão conseguir. A gente vai fazer uma revolução das 8 placas de vídeo e tá tudo certo. Ninguém vai calar a gente aqui, ninguém vai calar a gente. Os Big News vão chegar para todos vocês. Nona pergunta. Por favor, nos fale sobre o incidente de Rockport, que se tornou a causa para Kobe ser chamado de herói. Já que explicar isso levaria muito tempo e eu não acho que isso será retratado na história principal, aqui está o resumo do incidente de Rockport. Ao ouvir que Hachinosu tem um importante poneglyph, Law sequestrou um grande navio de passageiros chamado Rockport e infiltrou-se na ilha pirata. Esse navio, porventura, estava carregando um rei e importantes nobres de um certo país. No entanto, esse era um navio de contrabando e estava envolvido em negociações com Hachinosu, o que o levou a grandes problemas. Law entrou em conflito com os piratas da ilha e logo depois, Kobe e Barba Negra chegaram separadamente à ilha por motivos próprios, levando os três a unir forças. Como resultado desse incidente, Barba Negra se tornou o rei da Ilha dos Piratas, Law foi reconhecido como um Chichibukai e Kobe foi saudado como um herói. O world building de One Piece é tão colossal que ele foge da narrativa principal. Isso a gente já sabe desde muito tempo. Novels são necessárias, databooks, spin-off, conteúdos extras que nos permitam explorar ainda mais a imensidão desse universo. Mas tem coisas, que a gente gostaria muito de ver no mangá. E pra mim, o incidente de Rockport era um evento desses. Eu ainda acho que vai ter alguma coisa ali, um flashback para mostrar mais o cenário, mas essa resposta me deu uma desanimada de ver isso no mangá. E esse genuinamente, Komoda colocando ali um elemento importante com o Barba Negra, com o Kobe, que são figuras fundamentais para o futuro de One Piece, com o Law também, que foi muito importante e ainda promete reaparecer. Então, cara, não era pra isso estar no mangá? Um capitulinho só? Dito isso, One Piece está realmente na sua reta final e a gente notou ao longo dos últimos anos que sim, algumas coisas vão ficar de fora para dar espaço ao que realmente vai ser essencial para a conclusão dessa obra fantástica. Os detalhes interessantes que a gente tira do incidente Rockport são o seguinte: 1. Rockport é um navio e não um porto. Mano, isso aí pegou geral de calça riada. 2. É mencionado que lá tinha um importante poneglyph, e verdade seja dita, todo poneglyph é importante. Então será que é o último Road Poneglyph que estava lá? Antes do Barba Negra assumir a ilha, quem ficava lá era o lendário pirata Rox Ochoko, que foi derrotado com a ajuda do Law. Então faz sentido que uma pedra desse calibre tenha sido pega por um figurão de tamanha expressão lá na Ilha dos Tritões. Dessa forma, Barba Negra teria o Road Poneglyph de Wano, o de Zou e o de Hachinosu. Só que lembra que ele também invadiu Whole Cake Island. Será que ele pegou a cópia de lá? Eu sei que ele tem o de Wano e o de Zou e acredito que ele tem o de Whole Cake Island, mas esse de Hachinosu, na minha opinião, era só um poneglyph normal, que como todos é muito importante. Eu sei que faz total sentido no território do Barba Negra um Yonkou, tal como Big Mom e Kaido, ter um Road Poneglyph, mas se esse fosse o caso, ele provavelmente já teria as 4 chaves para chegar em Laugh Tale. E pelas últimas participações dele na obra, esse não parece ser o cenário. 10ª pergunta. Quando Luffy está usando a 5ª marcha, ele tira coisas como óculos e um capacete de beisebol do que parece ser um Hagoromo.
que é o arco esfumaçado em volta de seus ombros. Por favor, conte-nos como isso funciona. O Oda aqui é extremamente sucinto, mas a resposta é enorme. O que ele diz é o seguinte: essa é a entrada para a fantasia de Nika. Ou seja, rufem os tambores, Toon Force. Eu já comentei aqui, tanto em vídeo como em live, que o conceito de Toon Force se traduz da seguinte maneira: ela é uma habilidade que se refere a personagens manipulando a realidade ou ignorando leis físicas da natureza para alcançar feitos impossíveis, muitas vezes com tom cômico. Quando Oda fala que essas habilidades únicas da quinta marcha são a entrada para a fantasia de Nika, ele está falando duas coisas. A primeira é que tudo que vimos até agora é o primeiro nível dessa transformação. Ainda estamos no início de tudo que o Gear 5 pode fazer. A loucura dele quebrar um painel, agarrar uma borda de um quadro e extrapolar a mídia que é o mangá, agora se tornam possibilidades ainda mais reais. É só o início da fantasia de Nika que estamos vendo. E o segundo ponto é: o Luffy consegue distorcer a realidade, manipular ela com sua própria imaginação. Literalmente, o primeiro significado que a gente encontra para fantasia no dicionário é a capacidade de imaginar. E a partir do momento que o Luffy consegue fazer um óculos, um baseball bat, um balde de tinta baseado na fantasia de Nika, é claro como água que seus poderes manipulam a realidade e ignoram as leis físicas da natureza para alcançar feitos impossíveis, muitas vezes com um tom cômico. Isso é literalmente o conceito de Toon Force. E assim, quem mais defendeu desde o início essa ideia do Toon Force foi sem dúvida o Derek. Ele não ficou em cima do muro em momento nenhum, foi convicto nas ideias, nos argumentos. Então, cara, se você é o brabão que chegou até esse momento do vídeo, eu te peço encarecidamente para deixar aquele comentário bacana aí embaixo escrito: parabéns, Derek, você sabe muito. Vamos lá, né, gente? Com essa menção do Oda já não existe mais discussão sobre isso. A introdução da forma Nika na história é literalmente acompanhada da seguinte frase: em combate, ele é apenas limitado pela sua própria imaginação. É isso, eu não vou me estender muito aqui porque o Oda foi sucinto na sua resposta e muito claro em sua mensagem. Essa habilidade deriva da fantasia. E no fim das contas, eu não acho que é nem um pouco necessário a gente se prender a um conceito específico para querer enquadrar os poderes do Luffy, quando é literalmente sobre quebrar os limites da imaginação. Meus queridos, esse foi o vídeo, mais um Big News pra você e amanhã tem mais. Vamos pra cima continuar produzindo conteúdo porque as notícias de One Piece estão... Ah, mas o capítulo semanal não tá saindo, não tem problema porque tá cheio de informação, cheio de coisa nova nesse universo fantástico que precisa de databook, de um Vivid Cardzinho ali, de uma revistinha, de um negocinho, e a gente vai trazer tudo na íntegra pra vocês, pra você mergulhar ainda mais nesse fantástico universo criado pela mente brilhante de Eiichiro Oda. Tá tranquilo? É isso, deixa aquele like também, se inscreve no canal se não é inscrito, e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo com mais notícias, com mais One Piece, com mais tudo de bom que esse mundo tem a oferecer, beleza? Tamo junto demais, muito obrigado do coração por me acompanhar até aqui, e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!